Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo da Bocaina e estou hoje aqui conversando com o Wesley Dátilo. O Wesley é brasileiro, mas hoje em dia trabalha no México e ele veio aqui para uma banca de doutorado e estou aproveitando aqui para conversar com você. Wesley, prazer. O prazer é todo meu. E para começar, conta um pouco do seu histórico, você é biólogo mesmo? Sim, eu fiz licenciatura em Biologia na Universidade Estadual Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, onde eu trabalhei com trofalexia oral entre formigas cortadeiras. Nossa. Mas a graduação nessa universidade, em Biologia, eram 4 anos. Aí eu fiz os 2 primeiros anos, tranquei e fui participar de um programa de estágio no PDBFF, lá no INPA, em Manaus. Onde eu fiquei aproximadamente quase um ano trabalhando com interação formiga-planta, mas um nível específico, uma espécie de planta, uma espécie de formiga. Voltei para a graduação, destranquei a universidade e terminei o curso. Logo depois eu fui para a Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, fazer o meu mestrado. Legal. Onde essa interação formiga-planta eu comecei a expandir para um nível de comunidade. Então comecei a utilizar ferramentas derivadas da teoria de redes complexas, para entender esses padrões estruturais entre muitas espécies de plantas interagindo com muitas espécies de formiga. Nossa. Esse foi o meu mestrado. E depois, no doutorado, eu fui para o México trabalhar com um pesquisador sênior na área, que se chama Vitor Rico Grey, que é um especialista mundial em essas interações formiga-planta. Então eu queria ir mais a fundo e aproveitar esse conhecimento que ele tinha de história natural das formigas e das plantas para desenvolver meus projetos dentro do meu doutorado. E você fez o doutorado inteiro lá? Eu fiz meu doutorado inteiro lá no México com a bolsa do CNPq do Brasil. Bolsa de doutorado pleno no exterior. Legal. E todo mundo pode ver aí, Wesley novinho ainda e começou a graduação com 16 anos, né? Sim. E apesar desse estágio no INPA, emendou todas as etapas aí para seguir essa carreira acadêmica. E hoje em dia, depois que você terminou o doutorado, foi quando mesmo? Terminei o doutorado em agosto do ano passado, no dia do meu aniversário. Foi, então foi tudo. Sim, foi tudo assim. Acabou e menos de 20 dias já estava aprovado no concurso para professor lá. E aí você virou professor de um instituto no México. Sim, um instituto de pesquisa, se chama Instituto de Ecologia, um instituto que tem aproximadamente 42 anos de existência. E lá, diferente do Brasil, a maioria das pesquisas estão dentro dos institutos de pesquisa. Né? Então seria algo como que o CNPq aqui criasse alguns institutos especializados de pesquisa ao longo do país, distribuído, para responder as perguntas de interesse do governo. E um desses institutos se chama Instituto de Ecologia. Que é o INECOL. Que é o INECOL. É um instituto bem famoso, né, conceituado na América. E é super interessante porque no Brasil a maioria dos pesquisadores eles prestam concursos para serem professores de universidade, né? E existe essa diferença no México. As universidades servem para formar mesmo alunos de graduação e quando se trata de pesquisa existem os institutos que já são especializados nisso. E quais são as vantagens, desvantagens? Você já conseguiu... Bom, nesse um ano trabalhando lá, a maior desvantagem eu acho que fica afastado do pessoal da graduação, né? Então é difícil para ficar estimulando o aluno, puxando o aluno dentro das universidades, porque muitos institutos não têm universidade cerca. Né? Então pode ser que tenha um instituto e próximo não tem uma universidade daquele curso, né? Então fica mais difícil de atrair estudante e estar formando o pessoal desde a graduação. Né? Mas maior das vantagens que eu acho é que você está focado em uma coisa, né? Então você passa um concurso para pesquisador e a sua cobrança é de pesquisador. Claro. E dentro das universidades, na maioria, você passa no concurso para professor e para investigador, né? Para pesquisador. Então você consegue separar um pouco melhor essa demanda, né? É legal demais, porque aqui se você quer seguir a carreira acadêmica, sei lá, 95% das chances de conseguir uma vaga, você vai ter que executar trabalhos de ensino, né, de pesquisa, tudo e extensão, tudo extensão. No mesmo lugar. E nem, pode ser que muitas pessoas também não têm essa facilidade de fazer essas 3 ao mesmo tempo, né? Exato. Então não é uma coisa muito fácil ser bom em ensino, pesquisa, extensão e participar de muitos cargos administrativos. E aqui você é avaliado em todos esses quesitos, né? Em todos os quesitos, né? Sendo que o concurso é para professor, né? Exato. Então, acredito que
tem as suas vantagens. E tem as suas desvantagens, como tudo na vida. Realmente. Mas tem pouco tempo que você está lá como professor, como pesquisador, e mesmo assim, como é que é a sua linha de pesquisa? Você seguiu a linha de pesquisa do doutorado? O que você tem executado lá hoje de projetos? Nos projetos que a gente está desenvolvendo no laboratório também estão envolvidos com interações, desde espécies como pares de interações, uma espécie de planta, uma espécie de herbívoro, até as interações complexas que envolvem muitas espécies de organismos, né? Envolvendo muitos tipos de interações e uma escala como de paisagem. A gente está fazendo muita coisa com muitos níveis de escala. Não, deu demais. E essa área de pesquisa é super interessante e você ainda tem essa ponte, né? Brasil e México. Então você tem projetos que englobam os dois países? Sim, muitos projetos a gente desenvolve nos dois países, a nível de comparação. E também, como eu fui bolsista do CNPq no exterior, das minhas obrigações seria essa volta para o Brasil. E uma das coisas que eu consegui fazer com o CNPq é que chama pedido de inovação, que é uma negociação entre o bolsista e o CNPq, que a volta para o país pode ser substituída por novas obrigações. Então, nos próximos 3 anos, eu tenho que cumprir uma série de obrigações para manter esse vínculo com o Brasil. Por exemplo, eu vim uma vez por ano para dar disciplina, participar de banca, ter orientados no Brasil, levar estudante brasileiro para o México. Inclusive agora, a gente começa agora em setembro, um estudante, o primeiro estudante brasileiro que vai fazer o doutorado pleno sob minha orientação, acaba de chegar também. Que é o Helber, né? Que é o Helber. Então tem esse vínculo, né? Então você pode estar colaborando com a ciência do seu país, mesmo estando fora, né? Então eu sou muito grato a todas as bolsas que eu tive do governo brasileiro. A maioria dos meus colaboradores são brasileiros. Então acho que eu não tenho que necessariamente perder esse vínculo, né? Não, é fantástico. Eu acho que essa possibilidade mesmo de não necessariamente ter que voltar para cumprir esse prazo aqui no Brasil é interessante, até porque passar num concurso é difícil, ainda mais para um brasileiro lá no México, né? E todas essas parcerias que trazem, ainda mais no Instituto de Pesquisa, onde você falou também que tem vários pesquisadores, né? De várias áreas. O Instituto tem aproximadamente 120 ecólogos distribuídos em 11 departamentos. Então, departamento de Biologia dos Vertebrados, outro de Interação, outro de Biologia Evolutiva. Fantástico, isso para interdisciplinariedade. Sim, dá para colaborar com muita gente. Então, eu não preciso estar saindo para buscar colaboradores, sendo que dentro da minha própria instituição tem colaboradores de muitas áreas, né? Legal demais, ainda mais com essa facilidade de comunicação com o Brasil também. Então, os projetos tendem a serem mais utilizados em outros lugares, né? Sim, são dois países que têm uma história muito parecida a nível de ciência, dos países emergentes na ciência, e que são dois países latinos, então tem facilidade de cultura, uma coisa de facilidade de língua, facilidade de ambientes também, muitos ambientes dá para ser comparados também. Então uma das coisas que a gente está fazendo é convênios com universidades brasileiras para facilitar esse intercâmbio entre professores e estudantes, dando disciplina lá, dando disciplina cá, aqui. Algumas vezes já está misturando. Algumas vezes complica. Não, legal demais. E já assinou convênio com muitas universidades brasileiras. Então a ideia é estar fazendo essa ponte entre Brasil e México. Não, são duas potências na ecologia na América Latina. Claro, e tem muita coisa para ser descoberta nos dois países, né? Então, e a nível de comparação, a nível de grandes escalas. Não, legal demais. Então, você entrou cedo na graduação, mestrado, doutorado, e agora já no concurso como pesquisador, sendo cobrado como tal, né? Publicando artigos relacionados com o tema que você trabalha. E eu acredito que tem muitas pessoas que querem seguir essa carreira acadêmica. E você teria uma dica, uma sugestão para essas pessoas que têm interesse de investir nessa carreira? Essas possibilidades de concursos no exterior também? O que você acha que é importante para essas pessoas procurarem? Eu acho que uma das principais dicas que eu tenho é a pessoa não fechar a cabeça para uma coisa só, né? Ficar centrado e eu quero isso, baseados em alguns preconceitos, né, do que você quer, né? Então acho que a pessoa tem que se dedicar, é um estilo de vida, então escolher a carreira acadêmica tem muita coisa que vem por trás disso aí, e que não é a única opção que tem, né? Tem muitas opções para um biólogo e essa é uma opção. Claro. Então, já que você escolheu a sua opção, a pessoa deve se dedicar muito, né, para isso e sempre ficar com a cabeça aberta às oportunidades, nunca fechar a cabeça para nada, porque a gente está sempre aprendendo muitas coisas.
Então, creio que a principal dica é essa, foca e tem tudo para ir adiante. Né? Legal demais. Wesley, legal demais. E para encerrar nossa conversa aqui, creio que tem muitas pessoas interessadas na sua área de estudo, em oportunidades. Então, você tem alguma sugestão de literatura, site, alguma coisa que o pessoal possa procurar sobre interações? Eu mantenho um site aberto, onde eu divulgo parte das pesquisas que a gente está conduzindo no laboratório. Certo. E o site é www.datilo.bio.br. Então nem no meu site eu quis tirar a parte do Brasil. Dátilo com 2 T's. Dátilo com 2 T's. Massa demais, então quem tiver interesse, procure, tem os artigos publicados pelo Dátilo e sua equipe, né, seus colaboradores, e outras informações. E acredito que o México também está de portas abertas aí para quem... Sim, o México está de portas abertas para receber brasileiros. A gente está com essa colaboração muito forte com muitos grupos aqui no Brasil, com muitas universidades. E é um país que oferece bolsa, então é muito procurado por outros países da América Latina, como muitas pessoas da Colômbia, Paraguai, Bolívia. E o México está de portas abertas para receber quem tem interesse em ter essa experiência no exterior. Né? Então, massa demais, boa sorte lá na vida nova de pesquisador. Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que falando um pouco do trabalho. E as colaborações continuem aí com o Brasil e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, até mais.